Boa noite. Novamente nós vamos iniciar os trabalhos desta noite com a leitura do Evangelho. Hoje vai ser um pouco diferente. A prece quem vai fazer é o palestrante, o Gilmar. O Gilmar, que é do Centro Espírita Dom Feliciano de Taquara. Ele vai nos falar, o tema da palestra dele é o Homem de Bem. Eu vou fazer a leitura do Evangelho, vou passar para ele, ele vai fazer a prece e aí depois já inicia a palestra, certo? Evangelho capítulo 19. A fé transporta montanhas. A fé é mãe da esperança e da caridade no item 11. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve adormecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, ela deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que gerou. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que nos dá a esperança de vermos realizadas as promessas do Senhor? Porquanto, se não tivermos fé, que esperaremos? E não é a fé que dá o amor? Pois se não tiverdes fé, que reconhecimento tereis e por consequência que amor? A fé divina inspiração de Deus desperta todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, pois, que essa base seja forte e durável, porque se a menor dúvida vier abalá-la, o que acontecerá com o edifício que construíste sobre ela? Construí, portanto, esse edifício sobre fundações inabaláveis. Que a vossa fé seja mais forte que os sofismas e as zombarias dos incrédulos. Porque a fé que não desafia o ridículo dos homens não é a fé verdadeira. A fé sincera é arrebatadora e contagiante. Comunica-se àqueles que não a têm ou mesmo não a queriam ter. Ela encontra palavras persuasivas que atingem a alma, enquanto a fé aparente só tem palavras sonoras que deixam a quem as escuta frio e indiferente. Pregai pelo exemplo da vossa fé para transmiti-la aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras para lhes demonstrar o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável para lhes fazer ver a confiança que fortifica e faz com que se enfrente todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé com tudo o que ela contém de belo e de bom, na sua pureza, na sua racionalidade. Não aceiteis a fé sem comprovação, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede em suas promessas, mas sabei por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, mas conscientes do objetivo que vos indicamos e dos meios que vos trazemos para alcançá-lo. Crede e esperai sem jamais fraquejar. Os milagres são frutos da fé. José Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Vamos passar para o Gilmar. Quer que eu coloque? Deixa eu botar os violão primeiro. Eu acho que tu é? Não, pode deixar. Pode deixar aqui. Obrigado, senhor. Onde é que... Pode ser no nariz? Deixa eu ver aqui, né? Vai atrapalhar aqui, né? Acho que não. Não sei se não vai dar microfonia. Não, né? Tá bom? Boa noite, então, a todos. Eu vou fazer uma prece cantada. Aqueles que conhecerem e quiserem cantar junto, fiquem à vontade. O título é Quanta Luz. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz
quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. A Federação Espírita Brasileira está implantando um trabalho, um projeto para introduzir a música nas casas espíritas, nos centros espíritas. Porque a música é uma leitura, uma linguagem mundial. E a música traz muita gente para a doutrina, para as igrejas. A gente pode ver nas casas, nas doutrinas evangélicas, eles têm muito louvores e as casas são sempre lotadas, principalmente a juventude, né? Então, é um quarto pilar da doutrina espírita, a arte. E dentro da arte tem a música, teatro, né? Poesias, enfim, tudo relacionado à arte. E essa quarta pilastra, esse quarto pilar está sendo agora um projeto para ir introduzindo nas casas, né? Isso, Kardec já falava sobre isso, isso é coisa muito antiga, que agora está sendo a visão voltada para esse lado. Isso é só um apanhado para justificar a razão de vir fazer uma prece cantada. Nosso tema é o homem de bem e eu vou me valer de duas obras de Kardec, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho tem um texto, no capítulo 17, Sede Perfeitos, que tem um subtítulo que fala o homem de bem. E eu peço licença para ler um parágrafo, onde nos diz o seguinte: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor, de caridade em sua maior pureza. Quando interroga sua consciência a respeito de seus próprios atos, pergunta-se se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou conscientemente uma oportunidade de ser útil, se alguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez ao outro tudo o que queria que fizesse por ele mesmo, que fizessem por ele. Ou seja, eu fiz tudo o que eu podia para o meu próximo, assim como eu gostaria que fizessem para mim. Esta é uma característica do homem de bem. Ele continua dizendo: ele tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se à sua vontade em todas as coisas. Ou seja, a partir do momento que eu
procuro seguir a Cristo, aos ensinamentos do Cristo, e eu procuro crer, eu creio, eu tenho que ter a minha fé fortalecida nele. Se eu tenho a minha fé fortalecida nele, eu tenho que saber que tudo o que acontece comigo é para o bem, para o meu bem, por pior que possa parecer no meu julgamento. Porque sabemos que Deus é soberanamente justo e bom. Deus é nosso Criador, soberanamente justo e bom. Bom, se Ele é justo, o que acontece comigo é justo. Se Ele é soberanamente bom, Ele não me castiga. Ele é bom. Então, se está acontecendo comigo alguma coisa que não é boa aos meus olhos, que não parece ser justo aos meus olhos, eu não posso perder a minha fé em Deus. E eu tenho que aceitar que o que está acontecendo, alguma razão existe. Eu posso não entender no momento, posso não enxergar no momento o motivo pelo qual está acontecendo alguma coisa. Mas eu tenho que ter a fé e a certeza de que o que está acontecendo vai passar e ali na frente vai melhorar. Se está acontecendo, alguma lição eu tenho que aprender nisso aí. Eu preciso passar por isso por alguma razão. Cabe a mim, então, me recolher nos meus pensamentos, nas minhas reflexões e tentar buscar entender o que está acontecendo, por que está acontecendo. Buscar em oração a Deus, pedindo luz, pedindo entendimento, sabedoria, e tentar buscar achar a saída para isso. Porque se nós somos espíritos milenares, entendemos que existe a reencarnação, a vida após a vida, o que está acontecendo comigo ou é consequência de algo que eu fiz ali atrás, ou se eu não me lembro, é consequência de algo que eu fiz em outra vida. E eu preciso reparar isso. E essa é a bondade divina, que Ele nos permite, Ele nos concede a oportunidade de reparar os nossos erros. Ele é soberanamente justo e bom. Ele perdoa todos os nossos pecados, os nossos erros, porque Ele sabe que nós somos espíritos em criação, em evolução, falhos, que cometemos erros. Mas Ele perdoa todos os nossos erros. Porém, Ele é justo. E na sua justiça, Ele sempre vai permitir que nós reparemos esses erros. São duas coisas diferentes. Ele perdoa tudo de errado que a gente faz. Mas Ele é justo também. E na sua justiça Ele permite que a gente repare os nossos erros. Porque se eu errei contra alguém. Esse alguém é o meu próximo. E o meu próximo tem que ter a bondade de Deus também de receber a reparação. Assim como alguém erra comigo, eu vou querer a reparação. Dá para entender isso? A diferença de Deus bom e de Deus justo. Tudo o que acontece com nós é com a permissão de Deus. Se aos nossos olhos não é bom, sinal de alerta então, precisamos prestar atenção. No Livro dos Espíritos, questão 918, que é do livro 3º, capítulo 12 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a perfeição moral. Características do homem de bem, questão 918. Kardec pergunta aos espíritos: por quais indícios se pode reconhecer num homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? O progresso real que elevará o espírito na hierarquia espírita. E a resposta dos
benfeitores de luz, é o seguinte: o espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus, e quando ele compreende antecipadamente a vida espiritual. E aí entra uma explicação para essa resposta, que eu peço permissão para vocês para ler também. O verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior completa pureza. Mas ele está repetindo o que ele leu antes, né? Perceberam isso? Só que eu estou com o livro dos Espíritos agora, eu li no Evangelho. Se interrogar a sua consciência sobre os atos realizados, indagará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem algo a reclamar dele, enfim, se fez aos outros o que gostaria que fossem feito para ele. As lições de Cristo estão todas interligadas, é tudo correlacionado. Então, aqui no Livro dos Espíritos está dando a resposta que já foi falado aqui no Evangelho. As características do homem de bem. Ele segue com a explicação. O homem imbuído do sentimento de caridade e amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperança de retorno, e sacrifica o seu interesse pela justiça. Faz o bem pelo bem sem interesse de retorno. É o que nós conversávamos antes ali, das atitudes que às vezes a gente toma na vida, né? Porque às vezes nós queremos ajeitar as coisas, queremos acertar com Deus as coisas, daí a gente vê um pobre coitado ali fora, corre lá para fazer uma ajudinha para ele, dar um troquinho, coisa e tal, e já está dando aqui, olhando lá para cima, né? Digo, ai meu pai, tô fazendo a minha parte aqui, faz a sua agora, né? Me ajuda aí que não tem negociação com Deus. Não tem negociação com Deus. Deus conhece a nossa alma, o nosso interior, a nossa moral, a nossa índole. Deus conhece tudo de nós. Mas se Ele conhece, então por que eu tenho que estar rezando e pedindo as coisas? Ele sabe o que eu estou passando. Sabe. Mas nós temos que conhecer a nós mesmos. É o que diz na questão 919, que eu vou ler depois. Nós temos que conhecer a nós mesmos. E nós nos conhecemos. Às vezes a gente quer enganar a nós mesmos. Mas na verdade qualquer um de nós podemos ter atitudes falhas, podemos enganar o nosso próximo, podemos enganar a qualquer um que estiver próximo de nós. Podemos. Mas a Deus e a nós mesmos, nós não enganamos. A nossa consciência nós nunca conseguimos enganar. E a nossa consciência vai nos cobrar pelos nossos erros. O homem imbuído de sentimento de caridade e amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperança de retorno. Sacrifica o seu interesse pela justiça. E é isso que nós temos que buscar, entender, aprender e tentar viver isso no dia a dia. Junto ao nosso próximo. Fazer o bem pelo bem. Porque já é sabido que nós estamos aqui neste plano, nesta vida de passagem. Que daqui nós vamos para uma outra e não vamos levar nada do que temos. Materialmente falando. Não vamos levar nada do que temos, materialmente falando. Agora, moralmente, vamos levar tudo. E se nós vamos levar junto a nossa moral, que seja uma moral elevada, que seja uma moral boa. Porque uma moral baixa também irá conosco. E lá no plano espiritual, isso nos será cobrado. Que na hora do acerto de contas, Deus vai nos perguntar dos nossos talentos. Não dos bens que nós conquistamos, mas dos nossos talentos. O que fizeste com os talentos que eu te dei? E é isso que nós precisamos pensar e refletir.
Porque nós estamos aqui neste plano encarnados por uma oportunidade divina de estarmos aqui, porque nós imploramos, sabe lá quanto, para poder estar aqui. E há relatos que dizem que nessa fila, para poder vir para cá, tem uma média de 12 espíritos para cada oportunidade de encarnação, querendo a vaga. É tão concorrido quanto o vestibular de medicina na URGS. E quando estamos lá no plano espiritual, nós temos a nossa consciência, não digo plena, porque aí depende do avanço moral de cada um. Uns pode ter a memória de uma vida anterior, de 2, de 3, enfim. Mas nós temos a nossa lembrança de mais de uma vida. Já é uma grande lembrança. Nós temos lá o entendimento de que nós precisamos vir para cá para corrigir aqueles erros que nós cometemos. E nós imploramos lá para poder vir para cá para corrigir esses erros. Aí quando a gente vem para cá, a gente encontra a festa aqui e esquece o resto. Esquece o comprometido, esquece as necessidades. E vida boa, festa e festa. Aí as coisas começam a acontecer ruim, a gente começa a tropeçar nas pedras do caminho e começa a reclamar de Deus, mas por que Deus fez isso comigo? Deus não fez nada, nós fizemos. Só que a gente não lembra, né? Mas o nosso anjo da guarda nos ajuda, né? A gente não lembra, mas o nosso anjo da guarda nos ajuda. E sem mais nem menos, de repente, a gente tropeça numa pedra ali e cai para dentro do centro espírita. Opa! Socorro! E todo aquele que cai aqui para dentro vai ser ajudado, vai ser auxiliado, vai ser amparado, com certeza. Mas o principal, depois que a gente recebeu o primeiro socorro para amenizar as dores, é buscar o conhecimento, buscar o entendimento dos ensinamentos do Cristo. Através desse entendimento, nós poderemos ter uma caminhada, uma jornada mais leve. Jesus já dizia, né? Meu fardo é leve e o jugo é suave. Meu fardo é suave e o jugo é leve. Enfim, acho que dá no mesmo. Ou seja, não recebemos a carga maior do que possamos carregar. Está pesada, mas é para nós carregarmos mesmo. Podemos carregar. Temos que enfrentar. Por isso que eu comecei dizendo que precisamos ter a nossa fé fortalecida no Cristo. Porque nós temos condições de vencer todas as pedras que estão no nosso caminho. Precisamos ter perseverança, força de vontade, fé e buscar o amparo no Cristo. Aqui ele segue dizendo que ele é bom, o homem de bem, tá? Humanitário e benevolente para com todos, porque vê todos os homens como irmãos, sem distinção de raça nem de crenças. Se Deus lhe deu o poder da riqueza, considera essas coisas como um depósito, do qual deve utilizar-se para o bem. Isso não o envaidece, pois sabe que Deus, que lhe deu essas coisas, pode tirá-las. E aí nós vemos tantas pessoas com posses agindo tão errado, né? Tantas pessoas nos meios políticos, nos meios do poder, fazendo mau uso do poder que tem. Agora nós temos que entender, e vocês vão concordar comigo, que quanto mais dinheiro, quanto mais poder tem um homem, maior é o seu compromisso e a sua responsabilidade. E nesse mundo de vida fácil que nós temos aí fora, quando se tem dinheiro, quando se tem poder, se tem acesso a tudo. E aí entra o problema. Por isso que eu tenho dito
e procuro divulgar isso, que todos devemos, em nossas orações, colocar pedido a Deus pelos nossos governantes, independente de partido, seja do nosso país, seja de todos os países do nosso planeta. Precisamos orar a Deus pedindo por eles, que eles tenham o amparo divino, para que eles tenham luz e sabedoria para agir no bem com todo o poder que eles têm. Porque nós dependemos disso. Isso faz parte do nosso ato de caridade, orar também pelos governantes. Assim como além de orar por nós e por nossos familiares, nossos amigos, também devemos orar pelos governantes, pelos inimigos, pela humanidade em geral, né? Todos são o nosso próximo. Se a ordem social colocou homens sob sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus semelhantes perante Deus. Aqui está citando homens que têm cargos, que têm empresas, que têm funcionários sob seu comando, né? Usa a sua autoridade para levantar-lhes a moral e não para esmagá-los com seu orgulho. É indulgente com as fraquezas alheias, por saber que ele próprio tem necessidades de indulgência. E porque se lembra das palavras do Cristo: aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. É que nem aquela história do macaco na árvore lá do lado da rua, com o rabo no meio da estrada, falando do jumento, né? Orai e vigiai. Orai pelo teu próximo e vigiai os teus atos e pensamentos, a fim de não cairdes em tentação. Nós temos que buscar esse entendimento das máximas do Cristo e tentar viver no nosso dia a dia esses entendimentos. Isso vai nos dar um grande amparo na nossa luta diária, na nossa evolução moral, que é a finalidade de estarmos aqui neste plano. A nossa evolução moral. Respeita em seus semelhantes todos os direitos que as leis da natureza lhes concedem, assim como gostaria que seus direitos fossem respeitados. E aí nós entramos na questão 919, que eu comentei antes, o subtítulo diz Conhecimento de si mesmo. Qual é o meio prático e mais eficiente para aperfeiçoar-se nesta vida, resistindo à tentação do mal? Foi a pergunta que Kardec fez aos benfeitores espirituais. E a resposta que eles deram foi o seguinte: um sábio da antiguidade disse: conhece-te a ti mesmo. E aí vem a segunda pergunta. Compreendemos toda a sabedoria contida nesta máxima, mas a dificuldade é precisamente a de conhecer a si mesmo. Qual o meio para se chegar a isto? E aí vem a resposta. Fazei o que eu fazia quando vivia na terra. No fim do dia, eu interrogava a minha consciência, refletia sobre o que havia feito e me perguntava se não faltara com nenhum dever, se alguém tivera motivo para reclamar de mim. Foi assim que consegui conhecer-me e ver o que precisava modificar em mim. Semelhante ao que eu já falei por 2 vezes antes, né? Aquele que toda noite recordasse todas as suas ações do dia e se perguntasse sobre o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e a seu anjo guardião para iluminá-lo, adquiriria uma grande força para aperfeiçoar-se, pois, crede-me, Deus o ajudará. Portanto, questionai-vos,
e perguntai o que fizeste, com que objetivo agiste em cada circunstância. Se fizeste algo que censuraríeis nos outros, se fizeste uma coisa que não ousaríeis confessar. Perguntai-vos também o seguinte: se aprouve a Deus chamar-me neste momento, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, eu teria razão para temer o olhar de alguém? Examinai o que podeis ter feito contra Deus, depois contra o próximo, e finalmente contra vós mesmos. As respostas serão um alívio para a vossa consciência ou a indicação de que um mal precisa ser curado. A partir do momento que a gente tem esse entendimento, essa preocupação de tentar viver o Evangelho do Cristo no dia a dia, todas as noites nas nossas orações, antes de dormir, fazer esse questionamento. Não vamos lembrar em todos os itens, mas fazer o questionamento a Deus. Será que eu errei com alguém no dia de hoje? Será que eu agi mal com alguém? Será que eu fui imprudente, né? E pedir no final da oração que tenha a oportunidade, se houve algum erro, de corrigir no dia seguinte, que tenha a sabedoria para agir com o próximo em cada situação. E se essa atitude se tornar diária em nossas preocupações, em nossos pensamentos, vai mudar muita coisa em nossa vida. Porque se essa preocupação na oração da noite for diária, durante o dia a nossa preocupação no bem agir também será diária. Também estará constante e vivo, latente em nossa consciência. Tudo é uma questão de prática. Tudo é uma questão de sequência, de ritmo, de repetição. Tudo aquilo que a gente começa a fazer repetidamente, a gente acaba melhorando, aperfeiçoando a cada dia. As máximas do Cristo também. As leis de Deus, a nossa preocupação em agirmos no bem, se colocarmos isso como uma meta diária, essa preocupação ficará dentro de nós. E automaticamente as nossas atitudes vão mudando a cada dia. As nossas atitudes vão melhorando a cada dia. O que nós precisamos é dar o primeiro passo, querer fazer isso. Querer buscar esse entendimento, querer buscar um consolo e uma vida melhor. Porque apesar de estarmos vivendo num planeta de provas e expiações, Jesus já dizia que podemos ser felizes aqui. Uma felicidade relativa, mas é possível. Estamos num planeta onde o mal ainda predomina sobre o bem. Mas mesmo assim é possível ser feliz, relativamente feliz. Agora, só encontraremos essa felicidade seguindo as máximas do Cristo. Ou uma felicidade supérflua na vida mundana, que tem início, meio e fim. Mas a nossa finalidade de vir para esse planeta, encarnar nessa vida, não é isso. É a nossa melhora moral para a vida futura. Então, se até hoje não pudemos mudar o que fizemos no passado, podemos a partir de hoje dar o primeiro passo para mudar daqui para frente. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Se queremos colher rosas amanhã, plantemos rosas hoje. Se estamos colhendo espinhos, é porque o nosso plantio lá atrás não foi rosas, foi espinhos. Então nós temos condições de escolher o que queremos. Segue a explicação dizendo o seguinte:
O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do desenvolvimento individual. Mas direis, como julgar a si mesmo? Não se terá a ilusão do amor próprio que diminui os erros, fazendo que se tornem desculpáveis? O avarento se considera simplesmente econômico e precavido. O orgulhoso acredita ter apenas dignidade. Tudo isso é real, mas tendes um meio de controle que não vos pode. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de alguma de vossas ações, perguntai como as qualificaríeis se tivessem sido praticadas por outra pessoa. Porque no outro nós olhamos, julgamos, analisamos, mas em nós a mesma atitude é diferente, né? Nós podemos olhar ali o Paulo fazendo aquela situação errada ali no trânsito, mas como é que o cara faz isso? E aí já julgamos. Daí no outro minuto estou eu na direção fazendo a mesma coisa que o Paulo fez. Não, mas eu fiz porque eu tinha que, isso aqui era... Aí existe uma explicação. Se para mim tem uma explicação, para ele também tem uma explicação, né? Pensemos nisso. A gente julga muito o próximo porque a gente enxerga no próximo os erros que nós cometemos. Se a condenais nos outros, não poderia ser legítima para vós, porque Deus não tem duas medidas para a justiça. Procurai também saber o que os outros acham disso, e não ignoreis a opinião de vossos inimigos. Pois eles não têm nenhum interesse em mascarar a verdade, e muitas vezes Deus os coloca ao vosso lado como um espelho, para vos advertir com maior franqueza do que teria um amigo. O amigo ia dar o tapinha nas costas, ia concordar, para não desagradar o amigo. Que aquele que tem o sério desejo de melhorar-se, perscrute sua consciência a fim de extirpar de si as más tendências, assim como arranca as ervas daninhas de seu jardim. Que faça o balanço de sua jornada moral, assim como o comerciante avalia suas perdas e lucros. E eu vos garanto que o lucro irá sobrepor-se ao prejuízo. Se puder dizer que o seu dia foi bom, ele poderá dormir em paz e esperar sem temor o despertar na outra vida. Então, como eu venho dizendo, se a gente buscar o conhecimento, o entendimento das máximas do Cristo e tentarmos colocar em prática no nosso dia a dia, tentarmos viver isso, não vamos conseguir viver tudo, mas se cada pouquinho desse entendimento, dessas leis, a gente tentar praticar no nosso dia a dia, que nesta vida, o que nos resta desta vida, até o desencarne, consigamos pelo menos uns 5, 8% das máximas do Cristo, vivê-las realmente, puramente, no nosso dia a dia, já é uma grande evolução para nós. Porque essas máximas Cristo veio passar para nós há 2019 anos atrás. E 20 horas e 46 minutos. E 45 segundos. 46, 47. Há 2000 e poucos anos atrás ele veio passar isso para nós. E até hoje nós ainda não aprendemos. Então não adianta querermos agora, no que resta de nossa existência aqui neste plano, viver tudo isso. Não vamos conseguir. E Jesus e Deus sabem disso. Somos espíritos ainda, embora milenares, ainda em evolução. Ainda muito novos. Porque se somos espíritos imortais, o que são 5.000 anos, 2.000 anos? Não é nada, né?
somos imortais, então. E Jesus sabe disso. Ele sabe que não vamos aprender tudo isto nessa existência, mas que comecemos a dar o primeiro passo, já é uma grande evolução. Que procuremos buscar nos ensinamentos do Cristo essas máximas, que possamos sair por aquela porta agora à noite lembrando dessa preocupação. Que não esqueçamos amanhã, quando estivermos no nosso trabalho, enfrentando as nossas dificuldades materiais, que não esquecemos dessas máximas, que não esquecemos dessa busca pelo conforto em Cristo. E aí estaremos realmente evoluindo moralmente. É fácil? Não é fácil. É difícil? É difícil. É impossível? Não é impossível. Porque se Deus colocou para nós, é porque nós podemos fazer. Basta termos força de vontade, perseverança. Ele segue dizendo: portanto, fazei perguntas claras e precisas, e não temais multiplicá-las. Pode-se perfeitamente perder alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias com o objetivo de juntar haveres para ter do que desfrutar nos dias de vossa velhice? Este repouso não é o alvo de todos os vossos desejos, o objetivo que faz com que suporteis fadigas e privações passageiras? Pois bem, que é esse repouso de alguns dias, perturbado pelas enfermidades do corpo, comparado àquele que aguarda o homem de bem? Não vale a pena alguns esforços? Muitos dizem que o presente é garantido e o futuro é incerto. Ora, é exatamente essa ideia que estamos encarregados de destruir em vós, pois queremos fazer-vos compreender esse futuro, de maneira que não reste nenhuma dúvida em vossa alma. O presente é garantido e o futuro é incerto. Isso nós pensamos e nós agimos assim porque nós não temos o real entendimento de que somos espíritos e que não somos corpos. Quando falamos assim é porque estamos pensando que a hora que morrermos, morreu tudo, acabou, então, né? Daqui um pouco eu vou morrer mesmo, o que adianta? Então, vamos aproveitar a vida. Essa é a dificuldade que eu sinto que a gente tem do entendimento das máximas do Cristo. Cristo veio nos trazer as suas leis, as leis de Deus. Quando estava na cruz, ele disse a todos, antes da sua derradeira morte, seu derradeiro desencarne: eis que me vou, mas rogarei ao meu Pai que vos traga um terceiro revelador, e este ficará com vocês para todo sempre, e explicará tudo aquilo que até agora não foi dito. Então, desde a época do Cristo até agora, no século XVIII, tivemos o conhecimento da doutrina espírita, que vem nos esclarecer, que vem nos explicar tudo aquilo que até então não tínhamos explicação. Até então, nós não sabíamos por que estávamos aqui, da onde viemos, para onde iríamos. E a doutrina espírita vem nos esclarecer tudo isso. Por isso que ela nos consola, porque ela nos esclarece. E ela vem nos explicar que somos espíritos em evolução, que a nossa verdadeira pátria não é aqui, é na pátria espiritual, no espiritual. Então, quando nós encarnados lemos, escutamos essas máximas, nós analisamos como corpos. Nós não analisamos que essas máximas não é para nós corpos, Gilmar corpo que está aqui. É para o Gilmar espírito que vai viver lá, no plano espiritual.
Por isso que Jesus dizia, e a gente lê muito nas obras, né? Olhem com os olhos do Espírito, não com os olhos do corpo. Vejam com os olhos do Espírito, não com os olhos do corpo. Porque com os olhos do corpo, com esses olhos que temos, nós vemos o que é visível, o que é palpável, o que é material. Mas estes ensinamentos são para nós espíritos podermos viver no plano espiritual. Essa é a diferença do entendimento que temos que ter. Muitos dizem que o presente é garantido e o futuro é incerto, como eu li antes. Ora, é exatamente essa ideia que estamos encarregados de destruir em vós. Pois queremos fazer-vos compreender esse futuro, de maneira que não reste nenhuma dúvida em vossa alma. Presente é garantido, o futuro é incerto, porque estamos vendo e analisando com os olhos do corpo e não com os olhos do espírito. Foi por isso que, primeiramente, chamamos a vossa atenção através de fenômenos naturais. Quando, da época, Kardec foi chamado para ver as mesas girantes, as mesas falantes, depois as irmãs Fox, todos aqueles fenômenos que aconteceram para chamar a atenção de nós encarnados sobre a vida no plano espiritual, sobre a nossa verdadeira pátria espiritual. Ali começou toda a movimentação, todo o movimento para chegarmos então nas obras que Kardec decodificou. Foi por isso que primeiramente chamamos a vossa atenção através dos fenômenos naturais para chocar os vossos sentidos. E agora damos instruções que cada um de vós é encarregado de divulgar. Com este objetivo ditamos o Livro dos Espíritos. Esse texto foi narrado por Santo Agostinho. Conhece-te a ti mesmo. E um sábio da antiguidade disse, conhece-te a ti mesmo. Este sábio da antiguidade que também usava esse termo foi Sócrates. Sócrates também usava muito isso. Mas acho que ainda não foi ele quem criou essa máxima. Ele usava essa máxima. De cabeça agora eu não sei dizer, tem um mais antigo que criou essa máxima. Então, o homem de bem, podemos buscar informações, instruções sobre como agir na questão 919 do Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. E aqui, finalizando a explicação, diz o seguinte: muitos erros que cometemos passam-nos despercebidos. Se de fato, seguindo o conselho de Santo Agostinho, questionássemos nossa consciência mais frequentemente, veríamos quantas vezes falhamos sem perceber, por falta de examinar atentamente a natureza e o móvel de nossos atos. A forma interrogativa tem algo de mais preciso que uma máxima, a qual muitas vezes não aplicamos a nós mesmos. Exige respostas categóricas por um sim ou por um não, que não deixam alternativa. São outros tanto argumentos pessoais e pela soma das respostas podemos supor a soma do bem e do mal que há em nós. O principal de tudo isso é nós termos a consciência de que somos seres humanos falhos, que temos os nossos defeitos, que temos os nossos erros, que erramos diariamente, constantemente. Agora, muitas das vezes o nosso orgulho, que é maior ainda, nos impede de aceitar e de entender isso. Para nós, o que fazemos sempre há uma explicação. Mas será que o nosso próximo, que está do nosso lado dia a dia ali, concorda com isso? E os ensinamentos do Cristo nos falam muito da caridade, né? Da prática da caridade, da verdadeira caridade, de amar o nosso próximo e fazer ao nosso próximo tudo aquilo que nós gostaríamos que a nós fosse feito. E o nosso próximo mais próximo está no nosso lar, dentro da nossa casa. Nossa esposa, nosso esposo, nossos filhos,
pais, irmãos, parentes, vizinhos, amigos, e assim vai. Então ali pelo nosso lar nós já podemos tirar a febre. Será que nós estamos sempre certos naquilo que fazemos? O nosso orgulho não nos deixa enxergar muita coisa. Mas nós temos que ter esse entendimento que somos falhos. O nosso julgamento é falho. E às vezes, julgando estar certos, erramos. Então nós temos que ter a humildade de lembrar que temos falhas, que podemos estar errados. E aí devemos buscar, através da oração, o aconselhamento espiritual, o aconselhamento do plano superior. E com certeza o nosso anjo da guarda vai nos dar as respostas que precisamos buscar. O importante é que tenhamos essa preocupação. Eu posso encerrar também com uma prece cantada ou tu faz? Pode ser? Posso fazer uma prece de encerramento cantada ou o Paulo pode fazer a prece, né? Vocês podem escolher o que é melhor. Cantada? Já estão praticando a caridade, viu só? Isso é importante. Então tá, vamos agradecer então com uma prece cantada também. Deixando com vocês essas reflexões para que possamos analisar as nossas ações no dia a dia. E buscar a nossa melhora, a nossa reforma íntima, né? Acho que vai dar assim, então. Essa oração tem o título de Mestre Jesus. Mestre Jesus, neste momento, elevo meu pensamento, com palavras simples do coração, faço a minha oração. E peço pelos meus irmãos que estão a sofrer ou na escuridão, e que possamos ter a compreensão de amar o próximo e dar o perdão, e que a luz do grande Criador transforme o homem em amor, e que possamos, Mestre Jesus, sermos como o Senhor, e que a luz do grande Criador transforme o homem em amor, e que possamos, Mestre Jesus, sermos como o Senhor. Mestre Jesus, neste momento, elevo meu pensamento, com palavras simples do coração, faço a minha oração. E peço pelos meus irmãos que estão a sofrer ou na escuridão, e que possamos ter a compreensão de amar o próximo e dar o perdão, e que a luz do grande Criador transforme o homem em amor, e que possamos, Mestre Jesus, sermos como o Senhor, e que a luz do grande Criador transforme o homem em amor, e que possamos, Mestre Jesus, sermos como o Senhor. Que assim seja.